Antes que eu esqueça. Então, alegria de começar nosso terceiro dia da nossa 10ª edição do Seminário Letras Expandidas. Bom dia para vocês, que a gente tenha uma ótima conversa agora na mesa. A gente vai ter no fim do dia uma conversa emocionante sobre a comemoração, né, dos 10 anos do Letras Expandidas, mas agora a gente começa a nossa 6ª mesa. A gente vai ouvir 3 comunicações e a ordem informada do programa que eu tenho começa com Fernando Miranda Reis, da PUC de Minas Gerais, falando sobre a exclusão na escrita de si, um estudo de cartas produzidas por adolescentes que se encontram privados de liberdade. Em seguida, a gente vai ouvir o Rodrigo Faur, que é aqui da PUC Rio, aqui da minha casa, aqui da PUC Rio, a mudança na autoimagem dos LGBTQI brasileiros, LGBTQI+ brasileiros, através dos tempos. E, em seguida, a Suzana Velasco, também da PUC Rio, com o trabalho Um Arco e uma Flecha de Plástico, Um Chapéu Rosa e um Chapéu Preto, Histórias Embaralhadas e a Imaginação na Representação de Migrantes. Então, vou convidar Fernando Miranda Reis para dar início às nossas conversas de hoje. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui apresentando já o início do resultado das minhas pesquisas. Eu vou tentar colocar aqui a apresentação, eu acho que fica um pouco melhor. Todos conseguem ver aí? Quando eu crescer, quero saber fazer isso. Então, vamos lá. Conforme já foi dito, né, a minha pesquisa é a exclusão na escrita de si, estudo de cartas produzidas por adolescentes que se encontram privados de liberdade. A princípio, não seria essa a minha pesquisa. A pesquisa seria sobre as gírias dos adolescentes, que foi o projeto que eu entrei com o anteprojeto de doutorado, no qual eu fui aprovado. Não tinha mestrado, fui direto para o doutorado. Mas a pessoa que é um pouco louca agora quis fazer mestrado ao mesmo tempo. Então, eu estou fazendo mestrado na UFMG, pesquisando sobre os docentes que atuam no socioeducativo, né? Então, sou bolsista CAPES, orientadora a doutora Daniela Lopes Inácio Rodrigues, da PUC Minas. E aí eu apresento que nós vamos dar destaque às cartas produzidas por esses adolescentes que se encontram acautelados. Acautelados seriam prisão, mas como é adolescentes, nós não podemos usar a nomenclatura prisão, temos que usar a nomenclatura acautelados. Analisando essas cartas que são escritas por seus familiares, reconhecendo-os como sujeito de direito, em situação peculiar de desenvolvimento, risco social e vulnerabilidades diversas, configurando assim um rico processo de conhecimento e desafios que serão expressos no decorrer desta tese, que seria a pesquisa. Uma grande possibilidade de situação de exclusão, ela se constrói, primeiro, porque ao serem acautelados para uma suposta ressocialização, entre aspas, por qual esses sujeitos são excluídos do convívio em sociedade. Segundo, porque quando retornam ao convívio social, são considerados sujeitos com o status de bandidos e marginais. Portanto, estão assinalados pelo discurso do outro e, sobretudo, pela memória que o acautelamento carrega, atravessado pelo já dito, bem como por um contexto sócio-histórico. Então, eu tenho como o objetivo geral analisar e compreender, através da escrita de si, como a exclusão se manifesta discursivamente a partir do processo de subjetivação indiciado nas cartas dos adolescentes privados de liberdade por seus familiares. Então, no intuito de investigar esse processo de subjetivação, logicamente pelo nosso autor Foucault, elencamos os objetivos específicos. Um deles seria investigar os modos de subjetivação nas cartas escritas pelos adolescentes privados de liberdade, identificar, através das formações discursivas, as FDs que emergem na escrita de si, nesse contexto de reclusão, analisar e compreender as possíveis formas de silenciamento e relações do poder na escrita das cartas dos acautelados.
Então, essa análise ela focalizou, porque eu já estou finalizando, principalmente a compreensão dos modos de constituição da subjetividade dos adolescentes acautelados por meio da escrita de si. Então, para tanto, o procedimento metodológico constou com um corpus de 13 cartas escritas por esses adolescentes em seu cotidiano para os seus familiares. Então, como pressuposto teóricos, buscamos subsídios nos fundamentos da análise de discurso de língua francesa, utilizando em especial o conceito de formações discursivas, processos de subjetivação e a escrita de si do filósofo Foucault. Assim, esse estudo surge da necessidade de investigar a relação sujeito-excluído, sociedade capitalista e instituição socioeducativa, partindo do pressuposto de que a resistência e a exclusão são constitutivas da escrita desses adolescentes por meio das relações de poder. Então, esse campo discursivo foi dividido, ele teve entre janeiro e maio deste ano, foi dividido em 2 recortes, no quais seriam a FD religiosa e a FD jurídica. Dentro dessas FDs, subdivide em 30 sequências discursivas, 21 delas do religioso, 9 delas do jurídico. As 21 do religioso subdivide em 3 núcleos, que seriam 7 SDs referente ao núcleo da fé, 12 SDs referente ao núcleo sentimento, 2 SDs referente ao núcleo trabalho. Já no jurídico das 9, são 2 núcleos, 7 referentes à medida socioeducativa de internação e 2 referentes ao cidadão do bem. Na análise dos dados, logicamente que devido ao tempo, eu não posso trazer nem muita coisa. Então, eu trouxe uma singela sequência discursiva que realmente me comoveu um pouco, porque o adolescente escreve na sua carta assim: agora, mãe, eu durmo sonhando com minha liberdade e acordo atrás das grades. E essa sequência, essa SD26 da carta número 9, ela é uma sequência discursiva de um adolescente que não sabe escrever. Então, que ele realmente pediu para a técnica psicóloga que atende ele para transcrever essa carta. E aí a gente consegue trazer à cena essa SD, onde ele demonstra que vem vivendo sedento pela liberdade, que perdeu quando o representante do Estado, neste caso o juiz, definiu que esse adolescente deveria ser um prisioneiro, deveria se encontrar aprisionado. Logo, esse sujeito só tem um propósito, que é se livrar das grades e voltar a ser livre. Então, o conjunto dessas cartas se torna o motor que vem movendo a busca incansável da tão sonhada liberdade expressa nessa SD. Então, procura-se, então, através dessa pesquisa, fazer ecoar a voz desse adolescente que se encontra privado de liberdade. E nessa análise, apontamos as possíveis interpretações do aprisionamento, em que emergem as exclusões via escrita de si. Para tanto, esse espaço, enquanto acautelamento, constitui uma marca, pois o sujeito olha a si e o outro, e nesse caso o outro seriam os seus familiares. Em relação aos resultados, a análise mostrou que na e pela escrita de si, desses sujeitos, emergem indícios de exclusão a partir do processo de subjetivação na escrita das cartas dos adolescentes. Ainda apontamos indicativos de exclusão por meio desses discursos que, por sua vez, são interpelados pelo dispositivo de controle, que buscam silenciar esses sujeitos em privação de liberdade. Porém, eles silenciam, verbalmente, eles são silenciados por causa do controle e do adestramento dos corpos. Porém, a partir das suas escritas, eles não precisam ser silenciados. E aí eles usam o quê? Através das estratégias. Então, de uma escrita estratégica, que isso vai estar na análise de dados da minha pesquisa. Então, em relação aos resultados, a análise mostrou que emerge essa exclusão, como já foi dito anteriormente, e cabe destacar que os gestos de interpretação mobilizados nas e sobre as cartas, por meio dessa escrita, permitem identificarmos o discurso realmente de aprisionamento, bem como os efeitos de sentido que corroboram a uma representação preso, aprisionado, como lugar de exclusão.
Então, seria isso. Realmente não posso me delongar muito devido ao tempo para cumprir realmente os 10 minutos. E estou à disposição para qualquer esclarecimento, se você fizer necessário. Estou te ouvindo. Ah, Muito obrigado, Fernando, nada. pela fala. A gente vai seguir agora com a fala do Rodrigo Faur. Por favor, Rodrigo. Vocês me desculpem, que a minha luz acabou de acabar aqui. Eu tive um momento de pânico, mas eu volto no 4G. Rodrigo, por favor. Olha, assim, é bem longo o meu trabalho, então eu vou ter que, enfim, só para vocês entenderem, eu vou ler a introdução, que eu acho importante, porque aí depois eu improviso o resto. Na verdade, é o seguinte, eu estou fazendo um trabalho sobre um pouco a história dos LGBTs no Brasil, só que focando mais o Rio de Janeiro, porque foi aqui que as coisas realmente começaram a tomar uma cara. Aí depois, claro, Rio, São Paulo, grandes centros, claro que em Recife, em outros lugares também, todos os estados, lógico, mas aqui é onde, digamos, essa cultura LGBT começou realmente com força. Então, eu comecei a fazer, assim, eu fiz um trabalho há um ano atrás, que era, assim, como é que as outras pessoas, como é que a imprensa, como é que a televisão, como é que as pessoas viam os gays, quer dizer, de fora, sem lugar de fala. E agora, nesse último período, eu fiz o contrário. Então, o que eu quis fazer? Eu quis pegar as publicações gays, desde os primórdios, para ver como os próprios LGBTs, principalmente os gays, se viam. Eu digo principalmente os gays, porque os gays foram a ponta de lança desse movimento. Assim, as lésbicas entraram muito depois e as travestis excluidíssimas também entraram bem mais adiante, embora elas sejam protagonistas das principais lutas, das passeatas, etc. Sempre colocaram a cara para bater. Mas, enfim. Aí eu comecei, primeiro assim, qual seria a autoimagem do gay brasileiro? Porque no Brasil a gente tem, assim, não vou dizer que isso não tenha em outros países, mas, por exemplo, vocês sabem que quando teve a questão da AIDS nos anos 80 e 90, o Ministério da Saúde não podia só fazer uma campanha para os gays, porque muitos homens não se reconhecem gays. Então, tinha que ser homens que fazem sexo com homens. Olha que maravilha. Então, a gente precisa. Aí, então, assim, o nosso país sempre foi o país da dissimulação, né, em tudo. Tanto que o João Silvério Trevisan adora dizer que aquele sucesso do Ney por debaixo dos panos, que a gente faz por debaixo dos panos, para ninguém saber, podia ser o nosso hino nacional, porque o Brasil é o país da dissimulação. Então, eu comecei a pensar primeiro assim. Seria realmente importante essa categoria identitária ou seria uma fetização, né? Uma fetichização, porque, na verdade, né, nós gays somos iguais a todos, né? Para que isso? Mas aí, enfim, recorremos ao nosso querido velho Foucault, aí tem um professor interessantíssimo que eu peguei, o Ailton José Carneiro, da Universidade Federal da Bahia, que ele disse: essa identificação homossexual como categoria, criada como sua autodefinição, se deu como uma profanação, uma estratégia transgressora frente a esse dispositivo moderno, quer dizer, uma forma atravessada de aquisição de poder para burlar o padrão dominante. Sendo assim, a astúcia, que já era uma característica marcante dos sodomitas, quer dizer, na era não moderna, torna-se a marca registrada dos homossexuais na modernidade. Seus modos de proceder na arena pública foram adicionados à sua identidade. É claro que nem todas as pessoas, é o que eu sempre digo, que são homossexuais, compram um pacote completo, quer dizer, uma cultura própria, uma forma de se vestir, uma forma de falar, mas obviamente que essas pessoas que criaram, digamos, uma identidade própria, né, para além da cama, essa foi a primeira, digamos assim, autoimagem da comunidade. Então, eu fui para a imprensa, né? O que a gente tinha? Primeiro que, assim, o homossexual ele só aparecia no teatro, na televisão, no cinema, ou como vilão ou como caricato,
né, de uma maneira absolutamente ih, meu Deus, de uma forma caricatural. Mas, em paralelo a isso, nos anos 60, começou... tem um coletivo, que é um coletivo de transformistas, quer dizer, de homens que se montam, que está fazendo 60 anos. Ele começou em 1961, só que eles não podiam ter sede própria, chama-se Turma OK, que até no meu canal tem uma entrevista com a presidenta da Turma OK e mais uma outra. Meu canal Rodrigo Oficial. Então, assim, a gente... só que eles não podiam ter sede própria, porque senão a polícia caía em cima, entende? Então, eles se reuniam em casas de amigos e, na hora de faziam um concurso de misses, porque era uma coisa da época, né? Então, ele se montava, tinha a rainha da primavera, isso e aquilo, e na hora de aplaudir, aplaudiam assim, para poder não... Se os vizinhos soubessem, denunciavam e a polícia batia. E aí esse coletivo só passou a ter uma sede já nos anos 80, assim, bem depois. Mas por que eu falei desse coletivo? Porque, além da importância dele, um desses caras da Turma OK fundou o primeiro jornalzinho, digamos assim, LGBT do Brasil, que é o Snob. Snob, que era uma gíria da época, né, que vinha de fora, que eles tratavam assim, fulano está muito snob, está dando muita pinta. Então, e aí esse jornal desencadeou muitos imitadores, eram coisas mimeografadas, uma coisa que se distribuía só entre os grupos, não vendia em banca, e era uma espécie de coluna social da comunidade. Só que, na época, eles só se tratavam no feminino. Não eram travestis, veja bem, mas era um código deles. Então, todo mundo tinha um nome de mulher. E eu observei isso, que eu sou muito amigo do Edi Starr, que foi o primeiro cara que se assumiu gay no Brasil, artista. Só que naquela época não se podia falar eu sou gay, mas se falava algo parecido. E ele tem 83 anos, embora pareça ter 50, e ele me contou que na Bahia ele também fazia um jornal sem saber que o Snob existia. Quer dizer, você vê a coisa do inconsciente coletivo das pessoas. E ele falou que na Bahia também tinha um snob, que era diferente do snob do Rio. Então, a gente pensa que é uma época que, assim, que para você mandar um jornal para outro lugar, quer dizer, tinha que ser pelo correio, quer dizer, as coisas, entendeu? A comunicação era muito mais lenta, assim, era difícil você saber o que outras pessoas, sem ter televisão e outras coisas que divulgasse isso, como é que você ia saber que num outro estado tinha alguém fazendo um jornalzinho para o seu clubinho gay, se nem em banca esse jornal era vendido? Então, é interessante você ver como é que essa coisa do inconsciente coletivo é legal também, né? Mas, enfim, aí começou esse jornal. E eu tive acesso a uma coisa raríssima, que a turma que gerou Rogéria, Valéria, Jane de Castro, essa turma toda, o grande point... Aliás, esse point de muitos anos, né? Porque assim, o primeiro point gay no Rio de Janeiro foi a Praça Tiradentes, e as cercanias, que ia até a Lapa. E a partir dos anos 30, quando se inaugurou a Cinelândia, virou a Cinelândia. Ali virou um grande point gay. E eu entrevistei algumas pessoas que começaram a frequentar a Cinelândia nos anos 60. Os anos 60 era um lugar muito gay, a Cinelândia. E justamente na Cinelândia se criou um jornalzinho chamado Cinelândia à Noite, que é esse aqui, gente, que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, na capa, era sempre digamos assim, o desenho de uma das gays montadas, entendeu? E era assim, era mimeografado, e aí uma delas, que era a Verusca, trabalhava num escritório e, depois do expediente, ela imprimia, entendeu? Ela fazia as cópias. E aí você tem coisas engraçadíssimas, né, nesse jornal. Então, dá para você entender como eram as gags gays da época, as gírias, as brincadeiras. Algumas delas já começavam a se montar no Carnaval, foi o primeiro lugar assim, do espaço público do Rio de Janeiro que os gays da época realmente começaram a dar pinta, assim, realmente a se mostrar mais assim, fora do underground, digamos assim, né? Assim, de uma forma até que a imprensa falava deles. Entende? Então, é muito interessante esse jornal como uma coisa identitária, como uma coisa de autoimagem da comunidade. Aí, nos anos 70, não, aí esse jornal foi de 61 até 69. Curiosamente, no dia no mês que houve o Stonewall em Nova York,
ele fechou esse jornal, porque aqui no Brasil começou às 5, né? Começou a barra pesada da ditadura, eles ficaram com medo e, mesmo sendo uma coisa que ia de mão em mão, eles ficaram com medo e fecharam. Nesse jornal já teve um transgressor, teve um cara que começou a não assinar como mulher. Ele já falava até no feminino, tá, mas ele assinava como homem porque ele achava que, enfim, ele não queria ser travesti, não queria, isso era uma brincadeira, mas ele não queria. Então, todos os outros falavam, mas ele não. Aí, tudo bem, passou, aí fechou o jornal. Aí teve esse ato, né, que foi um período terrível da ditadura, que até os bailes de travesti no carnaval, durante 2 ou 3 anos, foram fechados pela ditadura. Aí depois reabriram, porque as bichas já estavam invadindo os outros bailes, aí resolveram reabrir para elas não invadirem tanto, essas coisas, bem Brasil. Aí, quando foi 78, por aí, aí veio o Lampião de Esquina, que foi o primeiro jornal assim mais politizado, digamos assim, do Brasil para essa comunidade. E aí já tinha grandes artistas deram depoimento, aí eram intelectuais, jornalistas e ativistas que fizeram parte desse jornal. E aí, até o grande cantor, Lécio Brandão se assumiu lésbica nesse jornal, Ney Mato Grosso deu depoimento, e muitos outros. Então, ali, tem até um outro pesquisador que eu entrevistei não, que eu pesquisei, que ele acha, inclusive, que, embora ele não fosse assim, um objetivo do jornal, ele acabou propiciando o surgimento do movimento gay brasileiro, o movimento LGBT brasileiro, porque foi dali dessas discussões que surgiu o Somos, que foi o pioneiro, entende? Então, aí, nesse jornal, olha que interessante, mesmo já não sendo aquela coisa de se expressar no feminino, não sei o quê, a partir do 5º número, eles resolveram instituir uma coluna chamada Bichórdia. E nessa coluna Bichórdia, justamente resgatava um pouco desse humor gay e dessa, sabe, e dessa coisa também de se falar no feminino das amigas gays, daquela coisa toda. E aí eu comecei a pensar um pouco sobre isso, né? Aí eu achei até um depoimento maravilhoso do João Silvério Trevisan, que fazia parte do Lampião, que foi o pioneiro ativista gay brasileiro, dos pioneiros. E ele falou uma coisa interessantíssima que eu quero achar aqui para falar para vocês, que ele falou assim, cadê? Peraí. Deixa eu ver se eu ponho localizar aqui, que aí eu vou dizer para você que eu achei super interessante. Achei. Que assim, que na verdade esse jargão, eu não achei, mas assim, que esse jargão, na verdade, que é uma forma de defesa de certo ponto, assim, é uma coisa de maldade, é uma coisa meio mordaz, ao mesmo tempo é uma força também, entende? É uma forma de projeção, é uma forma. Ele falou isso de uma maneira fantástica, mas eu não estou achando aqui para falar para vocês, mas eu achei isso interessante. Isso me deu uma. Achei. O humor cáustico da bicha louca, estereotipada, que transforma sua amargura em festa, entende? Então, isso, como nós até hoje, né, o povo ainda com todas as mudanças, as letrinhas que foram inventadas, com todas essas coisas, como ainda existe uma repressão forte, como ainda não é uma coisa assim tão bem assimilada, quer dizer, esse jargão ainda é relevante, quer dizer, ainda é uma coisa interessante. Então, com toda essa evolução, eu achei que isso é um ponto interessante para eu falar nesse meu trabalho, entende? Porque mesmo com todas essas mudanças e com tudo isso, essa questão do humor é muito forte, como também existe digamos assim, uma falta de sororidade, uma implicância de umas com as outras, que também é uma coisa muito característica
dessa autoimagem gay, dessa identidade LGBT. Tá? Isso é uma coisa muito forte. E, para terminar, já que a gente tem o tempo curto, porque é muito longo, eu abordei muitos assuntos nesse trabalho, chegamos também numa questão que, com toda essa evolução de pensamento, com todas essas letrinhas que já foram colocadas, nós ainda vivemos uma sociedade falocêntrica muito forte. Então, assim, o poder do falo, o poder do homem, o modelo de heteronormatividade ainda é muito dominante, mesmo num país diverso como o Brasil, que é um pouco mais flexível quanto a isso. E aí tem conceitos interessantíssimos também. Tem o conceito do falogocentrismo, que é muito legal, e um que o Paul Preciado, que é enfim, digamos, um sociólogo trans também, ele também tem uma coisa super legal que eu vou ler para vocês para encerrar, que fala o seguinte, a questão heteronormativa tem raízes um tanto arraigadas, que vão muito além da própria história brasileira. Então, eu falei desse conceito. No falogocentrismo, não é apenas ter um pênis e emanar dessa energia sua superioridade como ser humano desbravador, penetrador, mas o que viria predisposto a possuir, ter maiores direitos, a possessão do logos, ou seja, em última instância, a apropriação da racionalidade universal acima do outro sexo, em tese mais fraco, uma representação simbólica do que sobra ao homem falta à mulher. Discípulo de Derrida, o filósofo transgênero Paul Preciado, em seu livro Texto Junk, ele vai mais além dessa violência simbólica e do falocentrismo até do falogocentrismo. Segundo ele, a gente vive uma fase farmacopornográfica do mundo. O que é isso? Em que as indústrias farmacêutica e pornográfica, junto com o capitalismo tardio, cada qual integrados pelos ciclos capitalistas de controle reprodutivo e social, regulam os nossos corpos. Nós vivemos na era da pílula anticoncepcional e do Viagra, mas existem outras técnicas de controle capitalista, as audiovisuais e de monitoramento, com suas próteses, o telefone, a televisão, a internet. A nossa forma de amar é kit telecomunicativo. Ele diz, para o Preciado, a luta de classe de Marx hoje se metamorfoseou num problema de gênero, de classes sexuais, em que o mundo se divide entre os que ejaculam e os que trabalham para que o homem ejacule. Quer dizer, uma relação de forças sexuais. A classe dominante, masculina e heterossexual, não abandonará seus privilégios porque enviamos muitos tweets ou demos alguns gritos. Que é preciso aprender a desejar liberdade sexual. A identidade e a orientação sexual são plásticas, ficções historicamente construídas. O problema é que há ficções legitimadas socialmente e outras que carecem de reconhecimento político. Então, ele que é autor do Manifesto Contra a Sexual, ele acredita que as denúncias e a exposição da violência são parte de uma revolução sexual irreversível, porém lenta e sinuosa. Ele defende uma estética queer em contraposição à grotesca e assassina que reina entre nós da heterossexualidade, que renaturaliza diferenças sexuais e coloca homens na posição de agressores e mulheres na de vítimas dolorosamente agradecidas ou felizmente incomodadas. Segundo ele, há dois elementos diferenciais que separam a estética queer daquela da normalização hétero do antigo regime: o consentimento e a não naturalização das posições sexuais. Em outras palavras, a equivalência dos corpos e a redistribuição do poder. Então é isso, quer dizer, eu parti do todo para o específico e do específico para o todo. Então é mais ou menos esse o recorte que eu quis dar. Muito obrigado, Rodrigo, pela fala. A gente vai seguir para comentários, mas antes, não sem antes, ouvir Suzana. Por favor, Suzana. Obrigada, Thiago. Bom, como o Thiago falou, eu sou da PUC, doutoranda da PUC, mas das Relações Internacionais, então sou a seção expandida da LETEX, e eu faço uma pesquisa, né, no departamento de RI sobre como os imigrantes podem ser exemplares para revelar o excesso da experiência sobre as categorias políticas e, de certa forma, olhar para a experiência deles pode nos dizer um pouco sobre os limites dessas categorias hoje. Então, tem uma parte bem teórica, de teoria política, que eu não vou entrar aqui. Eu optei
por trazer um dos recortes que eu tenho feito, que é debruçando, na minha ideia inicial era fazer pesquisa de campo, com a pandemia não foi possível, e eu acabei me debruçando sobre narrativas existentes, ficcionais e não ficcionais. Estou me debruçando, né, porque eu não acabei ainda, estou aqui prestes a fazer um sanduíche. E esse recorte que eu trouxe foi a partir de 2 obras da escritora Valéria Luiselli, né, uma escritora mexicana radicada nos Estados Unidos, que refletiu sobre uma experiência da chegada de crianças migrantes desacompanhadas aos Estados Unidos. Ela foi voluntária como intérprete na Corte de Imigração Federal de Imigração de Nova York, e a partir dessa experiência dela como intérprete, ela fez tanto um ensaio, né, que se chama, em inglês, Tell Me How It Ends, em espanhol, Los Niños Perdidos, que em português a gente não tem tradução, mas o subtítulo seria em português, né, um ensaio em 40 perguntas, e ela escreveu um romance, O Arquivo das Crianças Perdidas, ambos a partir dessa experiência. Primeiro foi o ensaio. E ambos eles questionam, né, um pouco como se aproximar dessas histórias, dessas crianças migrantes, que são pessoas sem privilégio e que estão precarizadas, né, e altamente categorizadas, né, como refugiados, e ela questiona como se aproximar dessas histórias e como os silêncios, os ecos e a imaginação elas podem contornar um certo congelamento dessas histórias que em narrativas muitas vezes generalistas, né, da mídia e das próprias cortes de imigração. Então, ambos, tanto o ensaio quanto o romance, eles reafirmam a necessidade de contar e recontar essas histórias repetidamente, tentando aprender algo do excesso de vidas singulares que vivem sob essa forma, sob essa categoria migrantes ou refugiados, né? E ambos lutam para forjar meios de se aproximar da não familiaridade dessas vidas, sem torná-las mais uma alteridade facilmente categorizável, né? Como o Rodrigo estava falando, mais uma letrinha, de repente, ele estava falando muito de categoria também, fiquei pensando nisso. Mais uma letra do léxico da migração, né? O migrante irregular, o refugiado e tal. Então, como se aproximar dessas crianças sem simplesmente encaixá-las nisso. E o que eu tento mostrar é como essas obras da Luiselli, né, no meu trabalho, como as obras de Luiselli, elas são exemplares de como é mais fácil apontar para essa insuficiência das categorias do que, de fato, né, como refugiados e imigrantes, do que, de fato, se aproximar daquilo que não nos é familiar, porque é justamente aquilo que não está visível a nós. Então, como criar outras formas de narrar sem simplesmente só questionar essas formas categorizadas? Assim, é possível, né? Então, começando pelo ensaio, né, o ensaio da Luiselli, que ela se debruça sobre a experiência, né, como voluntária da Corte de Nova York, traduzindo as perguntas do inglês para o espanhol para as crianças que chegam desacompanhadas. Então, no livro, ela narra uma viagem de carro pelos Estados Unidos, com o marido e os filhos, enquanto eles esperam ser green card, então tem essa relação, eles lá como escritores, né, privilegiados, esperando o green card, e ela como faz esse paralelo com a experiência das crianças totalmente né, sem privilégio algum. E ela relata cenas da Corte de Imigração, como uma cena, por exemplo, de uma menina de 7 anos, vinda de um vilarejo na Guatemala, que responde perguntas em espanhol, né? É a segunda língua da menina, mas ela fala bem diferentemente da irmã, de 5 anos, que colore um livro enquanto a mais velha é entrevistada. Então, um trecho da entrevista. Por que você veio para os Estados Unidos? Não sei. Como você viajou para cá? Um homem trouxe a gente. Um coiote? Não, um homem. Ele foi legal com você? Foi, eu acho. E onde você cruzou a fronteira? Não sei. Texas, Arizona? Sim, Texas, Arizona. Essas são algumas das 40 perguntas do questionário feito para cada criança que chega desacompanhada aos Estados Unidos, geralmente para encontrar parentes que já vivem lá. E elas vêm, sobretudo, de Honduras, Guatemala e El Salvador, né, o Triângulo do Norte da América Central, depois de atravessar milhares de quilômetros de ônibus, de andar a pé e de atravessarem, né, o deserto no topo de um trem, que é conhecido como La Bestia, né, a besta. Elas se entregam aos guardas, geralmente aos guardas de fronteira, elas são detidas num centro que é conhecido como geleira, por conta das temperaturas congelantes, né? Só que esse questionário, então, elas têm realmente é como se elas tivessem um roteiro comum, né, de chegada, e é como se elas fossem quase a mesma, porque o questionário é exatamente igual para cada criança que chega, né? Não importa a idade que elas têm, não importa
de onde elas vêm, não importa em que medida elas conseguem entender esse questionário, não, aquelas perguntas, né? E a partir desse questionário, a Luizelli ela expõe a burocracia dos Estados Unidos e a implicação do país em todas as causas de imigração. Ela conta a história das crianças e, mais importante que isso, que eu tento ressaltar, é que ela questiona a possibilidade de ser fiel a essas histórias a partir desse questionário, que é um questionário totalmente limitador. E aí ela diz, isso é uma tradução minha, porque esse livro não tem em português. Então, ela fala, as histórias frequentemente se tornam generalizadas, distorcidas, aparecem fora de foco. E no ensaio a gente sente um esforço constante, né, para evitar essa distorção proporcionada pelo questionário. E, ao mesmo tempo, é esse questionário o único meio de tentar ajudar essas crianças a rapidamente encontrarem um advogado gratuito para elas e defender o direito delas permanecerem no país. Então, esse paradoxo perpassa todo o ensaio. Quer dizer, por exemplo, essas duas irmãs da Guatemala, que elas são pequenas demais para saber que um homem pode ser um coiote, elas não contam nenhum caso de exploração das gangues, elas não têm essas palavras para se encaixar no questionário, né? Então, ao mesmo tempo que o questionário é totalmente inadequado à história dessas meninas, que não conseguem nem narrar, são histórias gaguejadas, embaralhadas, são histórias estilhaçadas, são palavras da Luizelli, são histórias impossibilitadas de serem reparadas por uma ordem narrativa. Ao mesmo tempo, esse questionário é a possibilidade delas permanecerem no país. Tá? Esse contraste está o tempo inteiro ressaltado pela escritora, né, que é um questionário totalizante, e histórias que excedem essas 40 perguntas, excedem também as estatísticas, os mapas, os números referentes às mortes, às deportações das crianças, né? E a Luizelli, ela opta por evidenciar esse contraste em vez de querer dar conta dessas histórias que ela mesma não entende, justamente porque essas histórias estão embaralhadas, né? Mas, e ela fala que os números e mapas contam histórias de horror, mas que talvez as histórias mais de horror, né, mais profundamente de horror, elas sejam aquelas para as quais não há números que possam traduzir. Mas ela chega ali no ensaio, ela acaba detalhando uma dessas histórias de horror, que é a história do Mano Lopes, um adolescente de Honduras, de 16 anos, de Tegucigalpa, e ele chega aos Estados Unidos com a cópia do registro da polícia, em que ele registrou uma ameaça de gangues em Honduras. Então, quer dizer, ele tem uma cópia, ele tem uma prova material de que ele era perseguido, e com isso ele consegue. Ele é uma das crianças que tem essa história, que se encaixa no questionário, e ele consegue ficar, né, no país, né? E a partir da história desse adolescente, o ensaio, né, a Luizelli, ela ressalta o risco das crianças dos seus países de origem e o absurdo, né, dos caminhos jurídicos, dos caminhos territoriais que elas precisam percorrer para ter o direito de proteção. Ela quer chamar, a partir disso, ela quer chamar a atenção para a seriedade da questão, e aí ela traduz a questão, essa seriedade, na categoria de refugiado em oposição a imigrante. Então ela diz: as crianças que cruzam o México não são imigrantes, não são ilegais, não são meramente menores indocumentados. Elas são refugiados de guerra e, como tais, deveriam todos ter o direito ao refúgio, mas nem todas têm. Então, ela acaba seguindo, a Luizelli, a única história em que ela se aproxima, de fato, ela acaba seguindo uma certa hierarquia da mobilidade, ela acaba opondo refugiado e imigrante, tendo em vista que imigrante nos Estados Unidos é uma palavra frequentemente vinculada à ilegalidade. E aí o que eu tento mostrar na minha pesquisa é como esse ensaio da Luizelli é exemplar de uma atenção comum, mesmo em textos críticos sobre imigração, né, que é a dificuldade de pensar a imigração fora de certos parâmetros estatais. Né? Nessa rígida oposição entre imigrantes e refugiados, garante-se proteção a alguns, mas também isso implica a exclusão de outros. Né? E a exclusão justamente daqueles que não têm, como tal adolescente, uma cópia material, né? Ou que não têm as palavras corretas para o questionário, como as irmãs da Guatemala, ou que não têm, na verdade, um advogado, dinheiro para pagar um advogado para achar as palavras corretas para se adequar ao questionário. Então, na verdade, assim, no fim das contas, essa distinção de categoria é precisamente o que impede outros também de migrarem, né? E aí, quando se olha a experiência mas ao mesmo tempo, quando se olha para a experiência dos imigrantes e refugiados, elas são intercambiáveis, né? E como nota o Nguyen, que é um vietnamita que trabalha com uma série de refugiados vietnamitas no Canadá, e ele fala muito sobre as narrativas de refugiados, para citar ele, né, existe um abismo epistemológico entre o conceito de refugiados, né, que é o conceito de refugiados da CNUD, da ONU, que é usado pela comunidade internacional, e a experiência incorporada mesmo do refúgio.
Então, a partir desse texto, eu tento pensar sobre a dificuldade de questionar essas categorias sem ameaçar os direitos garantidos pelo regime do refúgio. Quer dizer, se situar essas crianças como seres atravessados por experiências comuns, mas também como formas de vida singulares de estar no mundo. Né? Então, na minha tese, eu estou tentando pensar essa relação de singularidade e experiências comuns, no caso de migração, e como a linguagem tem papel fundamental em se pensar essa relação. Então, no caso dessas crianças, por exemplo, é possível contar essas histórias se elas não se encaixam nos procedimentos legais que servem para defender a proteção delas no país, né? Como no caso do questionário. Né? É possível contar essas histórias fora do questionário? E aí eu passando para o romance, né? O romance, a Luiz Ellis fez esse ensaio, depois ela fez um romance, que chama O Arquivo das Crianças Perdidas, e ali ela busca forjar outras definições para crianças refugiadas que não estejam atreladas à lei. Ela destaca uma dimensão temporal da espera, quer dizer, mesmo depois de chegar, muitas esperas que impedem uma chegada definitiva, né? Espera pelo processo de asilo, espera por vários tipos de reconhecimento, mesmo depois que vem um reconhecimento oficial, né? Tem uma dimensão temporal de espera aí que o Nguyen, que é esse, né, autor, também fala muito, é uma dimensão temporal, mais temporal do que espacial. E o romance, ele é uma autoficção em que uma mulher narra uma viagem de carro, então, quer dizer, ela já tem um paralelo com o ensaio, né? Ela narra uma viagem de carro de Nova York até o sul dos Estados Unidos com o marido, a filha dela e o filho do marido, né? Nenhum deles tem nome. Os dois são documentaristas de som. Ele está indo para o Arizona fazer um inventário de sons dos últimos Apaches livres nos Estados Unidos, e ela está indo fazer um documentário sobre a crise da migração, mas ela quer fazer sobre a perspectiva das crianças, porque ela justamente está questionando como contar essas histórias. Ela não sabe fazer um projeto como esse. E o cerne do livro é exatamente a busca por esse formato. Como fazer, como contar essas histórias? Como essas crianças podem ser conhecidas de forma diferente daquele enquadramento burocrático que foi criticado no ensaio, né? Então, uma grande parte do romance ele é uma reflexão sobre como não reduzir crianças migrantes a categorias legais e narrativas midiáticas. Ele é um romance longo e toda a primeira parte é basicamente uma autorreflexão da narradora sobre questões de documentação, arquivo, inventário e narrativa. E existe toda uma discussão sobre audiovisual para pensar formas de classificação do mundo. Então, ela faz as diferenças entre fotografia, que a fotografia, mesmo ela enquadrando, ela sempre tem uma totalidade, né? Ela sempre dá uma impressão de totalidade, enquanto o som, mesmo com o microfone parabólico, ele capta fragmentos. Então, tem toda é muito autorreflexiva, ela se estende muito nisso, enquanto ela tenta buscar uma forma de contar uma história, né? E aí ela começa a comparar o trabalho do marido com o dela, que o marido está tentando capturar fantasmas, ele não quer representar os Apaches, mas falar deles indiretamente. Então, por exemplo, ele vai gravar sons no cemitério onde eles estão, né? E onde eles são enterrados. Então, ele não está tentando aprender, né? Capturar esses Apaches. E aí, no meu trabalho, eu faço uma discussão que, infelizmente, não vou ter tempo de esmiuçar aqui, que é sobre a política de representação e política de invisibilidade que certos teóricos políticos fazem, especialmente alguns que tratam da imigração, e que defendem uma desidentificação dos imigrantes, ou uma política do imperceptível, né, para escapar da política da representação. Então, ao mesmo tempo que eu também questiono a política de representação e a categorização dos imigrantes, como eu já falei, eu me pergunto até que ponto a ideia de desidentificação não é apenas uma oposição a uma política da qual não se pode escapar. A Luiz Ellis reflete sobre esse dilema da visibilidade, né, e aí começa a chamar as crianças não mais de refugiadas, não mais de refugiados, mas de crianças perdidas, né? Mas não seriam as crianças perdidas também, né? Chamar crianças de crianças perdidas também recair em narrativas generalizantes? Então, a minha pergunta é: como narrar a história dessas crianças singulares, ao mesmo tempo mantê-las de certa forma perdidas, né? Como narrar essas histórias sem capturá-las em uma nova categoria, uma nova letrinha ali do léxico da migração, né? E existe uma autora, Jessica Alster, que celebra o que ela chama de antimemoriais, né, nas cidades de fronteira dos Estados Unidos com o México, e porque esses memoriais ressaltariam o anonimato, né, dos migrantes que morreram ali ou desapareceram. Mas seria desejável, né, a celebração do anonimato, da ausência, ou ela não reiteraria o roteiro comum que geralmente é atribuído aos imigrantes precarizados? Então, só para finalizar, né, fechando, na segunda parte do romance, a história das crianças perdidas, e, enfim, ela acha uma forma de contar essa história, né? E aí
essa história é contada, então, pelo filho do marido, de 10 anos, para a irmã, que tem 5 anos, que é a filha dela. Né? Quer dizer, eles chamam de irmã, uma é filha, enfim, tem toda uma relação familiar também, né, no romance. E esse menino, ele também narra uma história das elegias das crianças perdidas, que é uma obra de ficção que a autora inventou, que ela carrega com ela e tal. Mas tanto a criança quanto as elegias acabam, em grande parte, reproduzindo uma história, as tais histórias de horror, dos mapas, das estatísticas. E só quando ela não está preocupada em escapar da política de representação, né, e quando ela aposta na imaginação, é que ela consegue contar outras histórias, né, de forma de se aproximar das tais histórias embaralhadas ou gaguejadas. Né? Então, o menino de 10 anos, que agora é narrador, ele finalmente nomeia os personagens do romance, tanto da família quanto as crianças refugiadas, com nomes dos apachos. Ele mostra que nomear não precisa significar apenas uma forma de restrição e totalização da representação. Quer dizer, e em algum momento ele diz, nomes também podem ser um presente. Né? Não precisam ser apenas nomes, né? Nomear sempre tem uma violência, mas eles podem também ser um presente. E uma cena significativa dessa possibilidade de invenção do nomear é uma cena do fim, que o menino e a irmã encontram as crianças das elegias num vagão de trem abandonado. Né? Elas se abrigam da chuva ali, e quando o menino acorda sua irmã de 5 anos, a irmã havia trocado todas as coisas úteis que ele levou com ele, mapa, lanterna, canivete suíte, por coisas inúteis, um arco e uma flecha de plástico, um chapéu rosa e um chapéu preto. Então, no fim, é uma menina de 5 anos, ainda descobrindo a língua, ainda se inserindo na linguagem, uma menina que ainda não aprendeu a fotografar como irmão, né? Ela fala muito de fotografia no livro. É uma menina daquelas que consegue, de certa forma, contornar essa definição burocrática dos refugiados. E a imaginação do mundo, nesse sentido, ela contorna essa burocracia porque ela nem se opõe a ela, não é uma oposição, não é uma necessidade de desidentificação, ela não está preocupada com a desidentificação. Né? As condições precárias das crianças desaparecidas, obviamente, não desapareceram, mas em algum momento o humor e a fantasia da história contada pelo menino nos traz outros afetos que não da simples comoção, que é uma comoção que paralisa, mas não muda nada. Né? Então, cabe pensar como a oposição à visibilidade pode evitar o apagamento das singularidades e reforçar apenas a dimensão da precariedade da migração. Se é, de fato, recorrer à desidentificação, não simplesmente também apaga uma certa dimensão do singular, né? E correndo o risco de moralizar a migração em vez de reforçar esse tema como uma questão política. Desculpa a extensão, eu quis só detalhar e acho que passou um pouco do tempo, mas é isso. Obrigada. Que isso. Obrigado você, Suzana. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Fernando. Gente, muito especial poder começar a quarta-feira ouvindo 3 comunicações tão conectadas com as questões dos direitos humanos e poder situar isso no dia seguinte a uma fala de um presidente eleito que vai a um órgão internacional para fazer um retrocesso absoluto em todas as conquistas, na maioria das conquistas que foram estabelecidas nos últimos anos. Eu fiquei aqui lembrando, né, recordando que, pelo menos na minha formação, não sei como foi para vocês, havia uma felicidade, uma certeza de que a Constituição, a nossa Carta Magna, né, é uma das que mais garantiram direitos e proteção aos grupos, os grupos minoritários, né, as minorias, e é muito impactante ter visto ontem como que rapidamente, né, a gente precisa voltar a debater questões que seriam antigas, que hoje, na quarta-feira, ouvindo com tanto cuidado e tanto aprofundamento cada uma das pesquisas, dá a ver que a gente não está retrocedendo tanto, a gente ainda tem como colocar para frente nossas questões. Então, agradecer vocês 3, dizer, assim como acho que Rodrigo já fez isso aqui, já compartilhou com a gente um caminho para o YouTube, uma forma de ter acesso ao trabalho. Sintam-se à vontade também, Suzana e Fernando, à medida que tiverem trabalhos para compartilhar aqui com a gente no chat, para que a gente possa continuar
em contato com as pesquisas. E aí, antes de dar a oportunidade e ver aqui o que os colegas estão falando, gostaria de fazer um comentário sobre a fala do Fernando, falando sobre privação de liberdade. Me interessou muito essa perspectiva dos adolescentes, porque estando na Bienal de Arte de São Paulo, que ocorre agora, né, durante o mês de setembro, tive a oportunidade de assistir uma exposição de cartas do Joel Rufino dos Santos, que é um preso político que estando preso durante a ditadura militar, desenvolveu um método de comunicação com o filho, e de, mais do que comunicação, de aprendizagem, né? Porque ele, como um grande professor, queria passar para o filho parte do seu conhecimento e das suas crenças, e colocava desenhos lindíssimos sobre cultura afro-brasileira, desenhava os orixás para o filho, apresentou os orixás para filhos através desse gênero carta. Então, hoje, ter contato com um trabalho que vem dos adolescentes, eu fico imaginando como seriam as cartas do filho do Joel, o que ele poderia dizer nas cartas dele. Você destacou aí um pouco no trabalho a análise de dados, né? Disse que não pode falar tudo, aqui a gente não tem espaço, mas me interessa muito se você tiver já com material sobre essas cartas, de conhecer. Sim, com certeza. É um trabalho muito melindroso, no sentido de você, ao mesmo tempo, acessar uma carta de um adolescente, você vai pedir autorização para quem? A partir do momento que ele está agora sob a tutela do Estado. Então, você não tem como pedir para o adolescente, porque ele é menor de idade. Você não tem como pedir para a família, que a família também já não tem mais acesso a ele enquanto ele está ali, privado de liberdade. Então, assim, está sendo algo assim, muito desafiador para mim, entendeu? Eu não comentei, mas eu acho que essa pesquisa ela pode realmente acontecer e ela vai sair porque realmente eu faço parte da segurança pública, eu trabalho na segurança pública. Eu sou um analista executivo de defesa social pedagogo, chamado técnico, esses que atendem os adolescentes. Depois eu saí desse lugar de analista técnico e fui para o lugar de gestor. Então, eu fui ser um diretor das técnicas em si, entendeu? Dos técnicos. E aí, logo aí, eu saio do lugar de diretor dos técnicos, vou ser o diretor geral, que eu tenho que lidar com os técnicos e com a segurança. E aí, realmente, você vê a realidade. Então, quando você está inserido nesse contexto, você consegue ver toda uma realidade de uma unidade socioeducativa, de um ambiente de reclusão, e como que os adolescentes são realmente tratados. Se fala-se numa ressocialização, mas que ressocialização é essa? Entendeu? E a partir daquela escrita ali, vigiada o tempo inteiro, porque para ele escrever a carta, tem um agente, tem técnico totalmente olhando, entendeu? Então, essa escrita dele já é uma escrita vigiada, que ele consegue traçar estratégias através da resistência dele, às vezes colocando uma música numa carta. Tem uma das cartas que tem uma música gospel do Thales Roberto, chamado Mesmo Sem Entender, entendeu? Então, assim, essa música também me traz vários sentidos, porque como a minha análise é através da análise do discurso, de linha francesa, de Foucault, Péchet, ou seja, é o sujeito histórico, ideológico dali. Então, eu vou trabalhar com a aparelho repressivo do Estado, né, que seria em relação ao TSE. Então, assim, colocar num caldeirão tantas situações muito delicadas e aí tirar isso e realmente colocar no papel, porque não é fácil. É uma escrita assim, bem doída, é uma escrita que realmente requer muita atenção, muito cuidado, porque a gente já sabe que os direitos desses adolescentes estão totalmente privados, são totalmente reclusos. E ele só tem aquela possibilidade, porque pelo telefone ele não consegue falar tudo, porque o agente está do lado dele. Mas talvez pela escrita, através dessa resistência, ali pode sair.
e a escolha também, né, de com que materialidade trabalhar para que você possa ter acesso. E aí eu já chego numa frase muito bem colocada da Suzana durante sua fala, que é de como narrar sem reduzir, né, a uma Sim. narrativa midiática, uma narrativa oficial, oficialesca, né, que pode afastar a gente das singularidades, como Suzana estava colocando. E aí, não sei, eu acho que vale aqui colocar uma experiência que eu tive para entrar em contato também com a fala da Suzana. Como ator, tive a oportunidade de fazer colaboração num trabalho da Caritas, da ONG Caritas, que falava justamente o trabalho, a minha função ali era justamente ter vídeos, pequenos vídeos que pudessem dar condições a pessoas que chegavam no Brasil em extrema vulnerabilidade de ter acesso a informações básicas, informações que pudessem levar as pessoas a uma compreensão sobre o seu estado atual, uma compreensão sobre que acessos ela poderia ter de acordo com a Constituição brasileira, legais. Então, não só ter o dispositivo legal, mas também como dar condições, né, às pessoas a terem acesso a essas leis. Como que você começa compreendendo que você precisa criar condições para ter acesso a esses direitos, né? Eu lembro de, por exemplo, no vídeo, descrever como que as pessoas podem ter seu primeiro RG quando chegam no Brasil. E aí vemos agora como que várias pessoas estão chegando, de acordo com os conflitos na América Latina, estão chegando no Brasil pela região norte e precisam desse apoio. Sei que a PUC, inclusive, tem um trabalho de apoio e de conversa, né? A PUC faz um projeto de conversa com venezuelanos, a professora Liana Biara, a professora Rosana deve saber também como tem acontecido. E queria saber, Suzana, se, de acordo com essa pesquisa, você tem contato com essa situação que está ocorrendo agora, da entrada, da chegada não só de crianças e adolescentes, mas de refugiados que vêm da Venezuela, né, principalmente, e conflitos na Bolívia. Me ouvindo? Tá. Não, enfim, é isso. Eu tô fazendo uma pesquisa com narrativas já existentes, tanto ficcionais quanto etnográficas, porque, justamente por conta da pandemia, tinha um projeto de pesquisa etnográfico que não se realizou. Mas eu tenho um contato, claro, com essa chegada. Eu fui voluntária na Caritas por alguns meses, e a Caritas faz um trabalho maravilhoso, mas é um trabalho, dentro do limite da lei, que é o que eu estou questionando no meu trabalho, um pouco sobre desse reforço da categorização pela lei, né? E como que ele muitas vezes traz apenas um adicionar de categorias, em vez de realmente questionar a política das categorias, né? Então, eu lembro, assim, na Caritas, eu atendi uma síria, tinha muitos venezuelanos, mas estavam chegando sírio ainda, isso foi antes da pandemia, né? E ela não queria, ela queria tentar uma residência, né? E ela não queria ter um status de refugiada, ela tinha uma esperança de voltar. Quando você tem um status de refugiado, você não pode voltar para o país. Ela tinha uma esperança de voltar. Enfim, ela tinha isso, era dela. E a advogada queria convencê-la de qualquer jeito. Mas é muito mais fácil, se ela for refugiada, ela vai ser na hora. Tá, mas sabe, assim, ela estava, a advogada estava revoltada. E aí eu falei, mas ela não quer. Ela quer tentar de outro jeito, né? Porque para ela aquilo faz sentido, né? Faz sentido ela ter essa esperança. Se ela vai, se o fato é que a Síria, ela nunca vai conseguir voltar para a Síria, né? Quem vai convencê-la disso, né? Então, assim, é muito isso, assim, você acaba é um trabalho maravilhoso, mas eu estou tentando questionar justamente o limite de se olhar para o outro a partir dessas categorias. Tá, é mais fácil realmente. Se ela fosse aplicar como refugiada, essa história nunca me saiu da cabeça, assim.
E ela era super, né, ela estava lá, ela sabia dos direitos dela, ela sabia que ela podia tentar outras vias. Então, enfim, me lembro Suzana, disso. corroborando com isso que vocês estão falando, agora, quando houve o Talibã, né, essa questão do Talibã, e aí uma repórter muito infeliz da Globo News, coitada, também estava lá no calor da emoção, os refugiados chegando, e aí ela dizendo, como você está se sentindo aliviado de que chegou nos Estados Unidos? Você está feliz? Eu falei, pelo amor de Deus, felicidade é a última coisa que essas pessoas estão sentindo. Então, assim, realmente, como a gente categoriza, né, o refugiado, e é quase como assim, nossa, ainda bem que você está aqui. Nós estamos fazendo um favor por você, que bom que você está aqui, e a gente desconsidera toda aquela identidade, né? E aí, diz. Não, fala, continua, desculpa. Não, fala que depois eu complemento, vai. Não, acho que tem uma lógica da gratidão, que eu acho que eu falei agora no fim da minha apresentação sobre essa moralização, né, da migração, que é uma lógica que é como você está pensando apenas em termos estatais, né, dos parâmetros estatais, você tem uma lógica de você tem que ser grato porque estão te oferecendo, né? Então você despolitiza o tema, né? E questiona por que essas pessoas têm que ser gratas aqui. Você começa, e é isso, essa mulher era isso, poxa, ela tem a possibilidade de ser refugiada, como se ela tivesse que agradecer e não poder questionar mais nada de como ela queria viver. Exatamente. E aí eu vou puxar para o Rodrigo, porque ele estava falando, gente, eu queria fazer várias perguntas, mas eu estou agora num momento que a minha família de Brasília, toda não vacinada, pegou Covid. Então, tem uma tia de 92 anos que está sendo internada. Ela beijou a mão do Bolsonaro há uma semana, foi para aquele cercadinho. Então, a gente está achando que ela pegou ali. Então, assim, eu estou nesse momento passando por essa situação. Então, desculpem aqui atrapalhada, mas eu vou tentar fazer um gancho. Não, é surreal, gente. Você fica preocupado e fica com raiva ao mesmo tempo, mas vamos para frente. O que ela estava falando do esvaziamento do discurso. E aí eu vou para o Rodrigo, porque, assim, o que eu tenho visto muito, as pessoas falam assim, porque a população LGBTQI, aquelas letrinhas, LGBTQI, e isso tem me irritado agora nesse momento, dizer assim, gente, até que ponto a gente, como é que a gente pode dizer, banaliza ou está debochando, inclusive, né, de algo que é tão importante. Eu não estou falando de você não, Rodrigo, estou falando dos repórteres, da mídia, de tudo. E até que ponto o humor no gay, né, que você falou que é uma arma, né, uma resistência muito grande, até que ponto isso também esvazia a importância, como se o gay precisasse ser caricaturado para poder ser aceito. Ele é uma bicha muito engraçada, ele é gente boa, ele é uma drag. Não sei, essa é a minha percepção aqui, hétero branca. Eu queria ouvir de você isso daí. Na verdade, assim, o que eu falo em relação a isso é uma coisa assim entre os pares, entende? Não é nem uma coisa, entende? Não é nem uma coisa para a sociedade, é uma coisa entre os pares, quer dizer, é o humor entre os pares, né? Eu acho que não ficou muito claro isso na hora que eu falei, porque realmente, assim, quando a gente, isso é no meio de uma opressão, entende? Ou no meio de uma coisa que você ainda não, né, que você ainda não ainda não pode ocupar os espaços todos que você gostaria, esse humor salva muito. Inclusive, me salvou muito. Por exemplo, toda segunda-feira eu tenho ido num pubzinho que tem aqui em Copacabana, ver a Lorna Washington, que é uma entidade desse meio, né, do transformismo, e o humor gay da Lorna me salvou muito esse ano. Entende? Porque é uma coisa muito inteligente, sabe? É uma forma de dizer coisas de uma maneira muito particular, entende? E ao mesmo tempo é engraçado, porque ela faz uma caricata e ao mesmo tempo não é caricata, porque ela fala sério. E são nuances que é muito difícil explicar, entendeu? Mas é isso um pouco que eu quis dizer, sabe? É uma coisa, esse humor entre os pares. Entende? Mas esse humor, ele entra também no linguajar geral. Você vê boy magia, lacrou, sim, né? Quando você vê, certeza. você está falando tudo isso, e eu acho isso sensacional. Né? O meu pai, às vezes, pergunta, minha filha, de onde é que veio esse lacrou? Eu falei, pai, veio do mundo dos gays. Agora, tem uma coisa que você falou sobre essas letrinhas, nem todas as pessoas do meio apoiam isso. O próprio Trevisan, que é uma pessoa que eu respeito demais, ele é contra.
esse excesso de letrinhas, entende? Porque, assim, ao mesmo tempo que você, tudo bem, você mostra para as pessoas que existem graduações, né? Que não é uma coisa homogeneizante, mas, ao mesmo tempo, também acaba criando, parecendo uma coisa, um balcão, um supermercado capitalista, entendeu? Que você, não, eu sou gay, mas eu sou não sei o quê. Não, mas eu sou isso, entende? Até os gays mais velhos não gostam dessa categoria, dessas milhares de letras. Então, olha, no meu tempo é viado e sapatão mas, na verdade, claro que tem outras coisas, mas é que, assim, quando você começa assim, parece que perde o foco de uma coisa maior, que não é só você legitimar que tem... o movimento é maior do que isso. Eu entendo o que o Trevisan quer dizer. É uma discussão... Claro, eu não sou dono da verdade, nem o Trevisan mas eu consigo entender a visão dele. Como eu também consigo entender a de outras figuras, como meu querido Ney Matogrosso, porque o Ney fez parte de não da geração inteira, ele foi uma filigrana de uma geração que desbundou completamente. Então, eles estavam já 100 anos na frente, eles não queriam rótulos. O Ney falou numa live que eu fiz com ele, que está no meu canal, inclusive, né? Nada como merchan, numa live que eu fiz com ele, que ele, na época dos Secos e Molhados, ele tinha um namorado e uma namorada. Entende? Então, assim, na verdade, todas as gags gays e da coisa que ele usava no trabalho dele era uma coisa de provocação, quer dizer, era a política que ele fazia na época, mas ele nunca quis ser o artista gay, entende? Eu consigo entender o que o Johnny Hooker quando ele critica o Ney, mas eu também consigo entender o lado do Ney, entende? Eu acho importante que tenha um artista militante, como eu também acho importante que tenha um artista como o Ney, que faz uso disso, que não é uma apropriação, porque ele também é bissexual também, e mais homossexual, mas ele também já foi até casado com uma das frenéticas, mas ele não quer rótulos. Eu também entendo isso, é porque para gerações mais novas é difícil isso entender, entende? Que tem pessoas que vão além de um rótulo, porque o rótulo é uma coisa da sociedade, dessa nossa sociedade de consumo também. Até que o Glissant ele vai falar isso na Poética da Relação, né? Da gente primeiro se reconhecer como diferente, para depois a gente ser igual. Então, talvez esses rótulos sejam necessários, mas é sempre muito perigoso, porque você cai em armadilhas dentro desses rótulos, né? Exatamente. Então, assim, você querer patrulhar uma pessoa porque essa pessoa não está falando o discurso exatamente igual ao que... Aí também é complicado. Porque tem um monte de gente, de travestis, de gays que estão morrendo. Claro que estão morrendo, mas ele jamais negou isso. Entende? Apenas ele não quer ser o artista gay, ele quer ser uma outra coisa, entendeu? Ele quer ser primeiro artista. E isso eu acho bacana também. Isso foi a grande virada que tentaram, mas não conseguiram. Zé Croquete, Secos e Molhados, Edi Star, Maria Alcina, aquela turma toda de gente louca, maravilhosa dos anos 70. Vocês pensarem que no Zé Croquete, né, que eram umas bichas maravilhosas, mas que não, assim como o Ney, eles não se raspavam, eles ficavam daquele jeito. Ney também sempre fez questão de mostrar o volume dele, ele achava estranhíssimo, bailarino, que ficava esconder o pau. Vai esconder o pau para quê? Eu tenho, porra. Então, aí, assim, essas pessoas todas, elas faziam barbaridade. E os Zé Croquete tinham as namoradas. Eles se pegavam entre si e as mulheres loucas por eles que iam ver os shows dele iam para a casa dele. Olha que maravilha! Quer dizer, isso hoje seria uma coisa muito louca, mas na época não era. Entende? Quer dizer, que as pessoas estavam mais abertas a jogar os rótulos para fora. Entende? Então, isso é também não vou dizer um aprendizado, com a palavra forma, mas é uma coisa que a gente sabe que a própria comunidade também não pode perder isso de vista, sabe? Porque até porque existem essas graduações, não é uma coisa homogênea, existem as letrinhas, as milhares de letras, também tem essas pessoas. É difícil mesmo, né? Quando eu me coloquei assim, hétero branca, eu sou hétero branca nordestina, não quero ter filhos, então que tipo de mulher sou eu que não quero ter filhos, né? Então, assim, é difícil a gente se enquadrar, né, nisso daí. Lembrei também do Maurício, ontem, Luciana, falando sobre
Maurício foi pesquisador que teve aqui ontem, que já se apresentou como bicha preta e colocou as questões... Oi? Eu sou uma bicha preta soropositiva. Isso, e as questões da literatura soropositiva, né? Fez um apanhado histórico aqui sobre a literatura soropositiva. E, além disso, trouxe para a gente uma sigla que eu até anotei, LGBTQIAPN+. Eu fui até o LGBTQIA. E aí ontem eu descobri, fui pesquisar P para pansexuais e N para não binários. Ou seja, mais uma questão de visibilidade sendo colocada para uma conquista de direitos, que diz respeito a uma geração também, né? E ainda no discurso dele não tinha só uma fala sobre uma geração. Tinha, e aí também acredito que tenha na sua pesquisa, Rodrigo, porque você iniciou falando que é uma pesquisa que se dá no Rio de Janeiro, né? Tem um protagonismo da cidade do Rio de Janeiro. E é interessante ouvir você e ouvir Maurício, que vem de uma pesquisa que se dá na Bahia, no Nordeste. Então, como que para uma determinada região, que é a região também de Johnny Hooker, né, em relação a Ney, que esteve no Centro-Oeste, mas viveu no Rio como artista no Rio de Janeiro, como que essas questões das geografias elas se impõem também no... Ih, acho que congelou. Tiago, não trava não, Tiago, pelo amor de Deus. Voltei, estou tendo um problema. Vai. Como mas desemboca essas numa opressões série... que têm questões, né, geográficas também. Não, tem questões trás. geográficas. O que eu quis dizer é o seguinte: como o centro do país era o Rio de Janeiro e São Paulo, as coisas não é que nos outros lugares não tinha, tem em todos os lugares do planeta, sempre teve. Só que, assim, em termos de Brasil, a força começou por aqui. Quer dizer, lá em outros lugares deveria ter coisas até parecidas, mas não conseguiram ter a visibilidade e a força para se transformar em publicações, para se transformarem no início do movimento gay. Não teve. Até porque também o Nordeste foi uma região muito conservadora, né? Até hoje, né? Assim, ainda é muito mais difícil você ser gay no Nordeste do que ser gay no Sudeste, entende? Então, e no Sul também, né? Que é um lugar super conservador. Então, é isso. Isso, é um pouco o que eu quis dizer, mas se você puxar o novelo, querido, aí o alfabeto inteiro, de preferência, vai ter que criar o outro alfabeto, não o indo-arábico, não vai ter alfabeto até... Nossa, vai ter que... Porque é isso, assim, eu acho também interessante sempre dizer isso, que, aliás, eu vou falar isso logo no início, que o meio LGBT é muito heterogêneo, né? Só dessa coisa que eu falei, que tem pessoas que compram um pacote completo, tem gente que não compra. Tem pessoas que têm relações homossexuais semanais, ou às vezes diárias, mas a pessoa não se considera gay, ou não se considera lésbica. É maravilhoso. Entendeu? Eu mesmo já transei com... bom, mas isso é outra história. Então, assim, sabe? É uma coisa maravilhosa. Rodrigo, eu tenho que te apresentar para um primo meu que trabalha numa produtora em São Paulo, na Pródigo. Ele vai fazer série disso aí. Tem que na verdade, eu estou fazendo, né? Eu ganhei a lei Aldir Blanc, fiz a primeira temporada dos arquivos da cena LGBT carioca. Aí eu fiz 19 programas, eram 10, mas que se trabalham em 19, tem parte 2, parte 3. E agora eu estou tentando, em outros editais, para fazer a segunda temporada. Até Roberta Close já está, que eu já fiz uma live com ela, mas infelizmente perdi, ela está louca porque eu faça, que fique registrado, entende? Então, tem muita gente legal. Mas, assim, ali, só... Se eu quisesse fazer minha tese de doutorado apenas com essa primeira temporada, já daria para fazer. Porque o que tem ali já é uma coisa que vocês nem acreditam. A perseguição policial que havia... É uma coisa que poucas pessoas que não são do meio gay sabem. Até o início dos anos 80, se um policial visse um cara na rua afeminado, ele podia prender por vadiagem, mesmo que ele tivesse com a carteira de trabalho. Porque eu tive colegas que foram presos, e alguns falam isso nessa série. Entende? Não estava, principalmente depois de 64, aí ficou pior.
né? Na época da ditadura piorou. Já era um negócio esquisito, mas depois de 64 piorou muito. Então, assim, como a Cinelândia era um point gay, eles se escondiam nos cinemas. Era aquela época que você podia assistir uma sessão depois da outra. Então, eles se escondiam nos cinemas, e um dos meus amigos que dá depoimento, que é o César Sepúlveda, chegaram a pegar ele, assim, na última sessão, quando ele saiu, ainda conseguiram pegar ele e levar para a delegacia. Meu Deus do céu. Entende? Muita história. Então é uma história, é uma coisa, eu acho que a geração mais nova precisa entender isso, porque isso é muito sério, é uma coisa, Com certeza. muito séria. Essa troca. Acho que a gente está se encaminhando para as considerações finais. Vou pedir a Fernando, Suzana e Rodrigo, nessa ordem da programação, por favor, para se despedirem, fazerem seus merchans. Rodrigo, por favor, fala do seu livro novamente, falem dos seus trabalhos. Gente, só mais uma coisa. Olha, estou muito empolgada com essa mesa. Só uma coisa, Fernando, você falou uma coisa que eu achei muito importante. Você falou assim, é uma pesquisa do IDA, né? Certamente a pesquisa da Suzana também é do IDA, a do Rodrigo também deve ter dores. Então, como a literatura ela é importante para levar a gente para essa dor do outro, né? É uma escrita, como a minha orientadora fala comigo, dolorida demais, porque dói muito. Você mexer com os sentimentos de adolescentes que literalmente estão totalmente na vulnerabilidade social, né? Não são vistos de forma alguma, são tidos como marginais o tempo inteiro, bandidinho, delinquente, entendeu? Então, a partir do momento que você está inserido nesse ambiente, você vai saber realmente a vida pregressa, a história desses adolescentes, assim, muito complicado, muito difícil. E aí você, dentro de uma unidade, você lidar com a parte daqueles que entendem e a parte daqueles que são, na maioria, os agentes, que são simplesmente são adolescentes que não têm jeito, né? E que não tiveram criações, né? Então, aí sempre se comenta a mesma coisa, né? Onde que está a socialização e, devidamente, a ressocialização desses adolescentes, né? Aonde isso foi esquecido? Em que época isso foi esquecido? Em que época? A minha mãe sempre fala uma coisa assim, meu Deus, esses meninos já brincaram de bola, essa criança já segurou uma boneca. Ninguém nasceu assim, sim, né? Já foi um pequeno que não recebeu colo, não recebeu carinho, que, né, vem a vida pregressa dele mesmo, né? Assim, ninguém nasceu assim. E aí fica aquela coisa, né, entre o recuperável e o estruturado, né? Então, assim, o agente, literalmente, ele acha que o adolescente não tem jeito, ele não é recuperável, ele é irrecuperável. Entendeu? E querem, ao mesmo tempo, sendo um funcionário do Estado, um servidor do Estado, eles querem fazer justiça com as próprias mãos. Eles querem resolver na base como o dito choro, da porrada mesmo. Entendeu? Então, você, quando está à frente de uma situação, de uma gestão que você pode realmente começar a blindar isso, você cria realmente uma problemática, né? O diretor está do lado do bandidinho, né? Aí fica assim o tempo inteiro. E o pior, então, né? E o que eu fico pensando é que, assim, se não for isso, é o evangélico. Né? Eu conheço pessoas que falam, olha, eu vivo numa região que ou você é doido ou você é crente. Você não pode... É verdade. Então, assim, realmente, eu coloquei até aqui para a professora Rosana agradecer realmente essa oportunidade, esse espaço de estar falando um pouco sobre a minha pesquisa, né? Logicamente que o que eu falei aqui nesses 10, 15 minutos não é nem 10% da pesquisa em si, realmente ela abrange várias situações, vários detalhes, principalmente nessa inviolabilidade das cartas, né? Eu preciso trazer isso também. E aí é algo que realmente eu trago Foucault, trago Émile Orlandi, trago vários autores da análise do discurso de linha francesa para que eu tenha essa base, né? Porque esse sujeito que eu quero trazer, que é o sujeito de Foucault,
ele traz como essa subjetivação, né? Então, eu tenho que lidar realmente com isso para que realmente possa ser uma pesquisa coesa, que seja uma pesquisa que vá realmente contribuir cientificamente, né, para a academia. E isso é o que eu busco. Então, só de ter esse espaço aí de 10, 15, 20 minutos, de estar falando, de trocar experiências, entendeu? É muito gratificante para mim. Aí eu agradeço muito, viu? Parabéns pela sua pesquisa e obrigada. A gente saber que tem pessoas que estão olhando de alguma forma por esses nossos semelhantes, assim, conforta. Obrigado a vocês. Suzana, seus agradecimentos, suas últimas falas. Não tenho nada muito mais a acrescentar, queria agradecer o espaço, né? Sempre flerto com as letras da RI, mas estou sempre, então poder falar aqui é muito prazeroso, e ouvir as sugestões, os comentários. Obrigada, Rosana, pela sugestão, é sempre bom. Obrigada, gente. Bom, eu queria dizer que foi ótimo, adorei, mas é isso, ainda tô no processo, obra em progresso, ainda tem muita coisa que eu ainda tenho que analisar, eu tenho pilhas de coisas, porque assim, esse trabalho eu queria analisar a imprensa até hoje, até chegar nos sites de hoje. Só que é tanta coisa que eu só consegui até o 81, que é até onde acaba o Lampião. Aí depois eu pulei para ter uma conclusão, assim, dessas coisas que eu vi, somado a algumas coisas, algum pensamento contemporâneo do Paul Preciado, do Trevisan e de outros. Agora, eu tenho todo esse material, assim, já consegui muita coisa. Existem algumas críticas que fazem sobre algumas publicações após os anos 90, que seria uma coisa assim muito meio burguesa, só fala do homem branco e gay, não sei o quê, mas não é bem assim. É assim, claro, algumas realmente privilegiam, tem essa parte do capitalismo, sim, mas também são pessoas que tiveram muita dificuldade para botar essas publicações no ar, mesmo sendo setorizada mais para a classe média, sem falar tanto das travestis e tudo. Eu entrevistei a dona da G Magazine, por exemplo, assim, ela passou por coisas que vocês nem imaginam para poder botar aquela revista no ar, entende? A Sui Generis também tentou fazer um trabalho bacana, assim, acho que ela conseguiu fazer, eu mesmo fui um leitor na época, que eu estava me assumindo, e tem uma que ninguém fala, que é a revista S, que era na verdade, era meio um tabloide, assim, que era distribuído de graça, e esse era bem, assim, democrático, tinha de tudo, e era uma coisa mais suburbana, assim. Então, eu quero analisar essas coisas, porque aí vai ficar mais rico ainda, entende? E, claro, né, mostrar que meu livro, dia 27, estará em todas as lojas, já está vendendo em todos os sites, entende? 64 páginas coloridas, lindíssimas, e no final tem um edicionomástico com todos os anos de nascimento e morte de quase 3.000 pessoas que eu cito no livro, e é um trabalho de quase 6 anos, que o segundo volume vai agora no ano que vem, e eu já posso morrer em paz depois disso, porque eu acho que consegui salvar algumas vidas aí da música brasileira tão combalida hoje em dia. Então, é isso. Agradecer, gente, por esse começo de dia, já passamos pelo dia, estamos numa tarde. Agradecer a Fernando, Suzana, Rodrigo pelas comunicações. Dizer que às 2h45 temos mais uma mesa, e às 4 da tarde também temos mais uma mesa, e no fim do dia, às 6 da tarde, temos a mesa especial Latex 10 anos aqui. Então, à medida do possível, se vocês quiserem continuar por aí, a sala vai ficar aberta, mas se quiserem voltar no mesmo link, fiquem à vontade. A lista de presença já passou, para quem quiser o certificado. E muito obrigado. Até a próxima. Obrigado a você também pela mediação. Obrigada, tchau, gente. Tchau. Tiago, 2h30.